tema seguinte é Cores e Tempos em Parmênides, restaurando o espectro e o tempo. Está nesse mesmo livro que eu mostrei agora há pouco, só que na página 31. Parmênides viveu entre Parmênides de Eleia, viveu entre 510 a.C. aproximadamente 440 a.C., enquanto que Heráclito, que foi o que nós vimos antes, Heráclito, cerca de 600 a cerca de 500 a.C. Então, Parmênides fala umas coisas que parecem verdadeiras, mas não passa de tautologia infantil. Não se pode conhecer aquilo que não é, isso é impossível. É evidente para todo mundo, até as crianças de jardim de infância. Então, aqui diz assim, ó, na página 30, o autor diz sobre ele: pensar em algo que é implica a existência de algo que não é. Se alguma coisa é verde, não é vermelha. Isso é uma declaração inútil. Porque quando nós dissemos verde, nós já dissemos todas as outras não cores. Verde significa a exclusão de todas as outras cores. Todas as outras cores naquele objeto não estão presentes. Então o objeto é não todas as outras cores, ele é verde. Ao falar verde, já estou falando isso. É uma pessoa exclui que não seja pessoa, é a declaração usual da língua. Identificar o ser significa a contemplação do ser. Então, a contemplação não é a não contemplação, é óbvio, evidente, como dizia o autor brasileiro, óbvio ululante, literato brasileiro. Minha memória é horrível, aí eu esqueço. Mas Nelson Rodrigues, um grande literato brasileiro, mas ele dizia isso. É o óbvio ululante, o óbvio gritante. Parmênides era o óbvio gritante, mas as pessoas não erram só, você sabe. A gente tem que ler tudo para poder aproveitar o que for bom. Ele diz assim: se é possível pensar em algo que existirá no futuro, então ele deve existir agora na mente de quem pensa. Não, se eu pensar em Pocatim, é um cara que existe no futuro, só que o futuro não existe, então Pocatim não existe também. O que existe é uma palavra que eu criei na minha mente. Esse não é nenhum Pocatim, não existe nenhum Pocatim no futuro, porque o futuro não existe, nós já definimos isso. Então não adianta dizer, Pocatim está comendo agora lá no futuro, porque não existe futuro, não existe nenhum Pocatim, eu criei essa palavra agora. Ela não existe nenhum ser chamado Pocatim, o que existe é uma palavra, P-O-C-A-T-I-M. Não existe nenhum ser. Então, existirá no futuro, ele deve existir na mente de quem pensa. Não existe nenhum Pocatim na minha mente, o que existe é uma palavra, um espectro. Não existe correlação entre a palavra e correlação necessária entre a palavra e o ser. O que existe é a correlação suficiente. Se eu falo cadeira, esta cadeira onde eu estou sentado, é porque existe a cadeira. A partir da existência da cadeira que eu posso falar a cadeira suficiente. A cadeira necessária não existe. A necessidade que eu tenho de que existe uma cadeira na órbita de Júpiter, que eu posso sentar na cadeira na órbita de Júpiter, é uma necessidade minha, mas falseada sobre a realidade, porque não existe nenhuma cadeira lá, nem chance de ter uma cadeira, porque no VAR a pessoa morreria. Então, Parmênides tropeçou e caiu, sem dúvida nenhuma. Porém, a gente tem que aproveitar todas as coisas. Aí vem a questão
das cores e tempos em Parmênides. A restauração que eu estou mencionando ali, a restauração das cores, dos tempos, restaurando o espectro das cores, né, e o tempo do espaço-tempo. É que Parmênides, ao falar essas besteiras, ele permite que a gente restaure, porque é só raciocinar sobre a insuficiência de raciocínio dele, que seria essa, de que ao anunciar a cor azul do liquidificador, ela exclui todas as demais. Não existe nenhuma outra cor no liquidificador. O liquidificador é azul. Não precisa, se uma coisa é verde, não é vermelha. Pois é isso que está na palavra. A língua é isso. A língua é excludente. A beleza da língua está primariamente em que ela é matemática e é dialógica, e secundariamente ela é excludente, ela não permite erros, a menos que você queira cometê-los. Dizer o que está em cima é igual ao que está embaixo, igual o Hermes Trismegisto. Aí a gente tem que raciocinar. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe semelhança entre o anúncio dos elementos de sustentação na base e os elementos da superestrutura no alto. Existe semelhança, mas o que está à esquerda não é igual à direita. Os dedos não são simétricos, as mãos não são simétricas, elas são antissimétricas. Elas são antissimétricas, não são simétricas. Então, você dizer que uma coisa, que um óculos tem 3 pernas, não quer dizer que você esteja estabelecendo a verdade. Você está dando uma demonstração de que teria sido melhor ficar calado. E esse é o caso de Parmênides. O estudo de Parmênides, de todas essas bobeiras que ele falou, permite a gente restaurar o espectro da realidade e restaurar o tempo, porque não existe nem futuro nem passado. Todas as palavras que nós dizemos são palavras do presente e servem exclusivamente a ele. As palavras não servem para restaurar o passado nem o futuro, porque não existe, como eu já demonstrei. As palavras não remetem nem ao passado nem ao futuro. Por isso que quando alguém faz ficção científica ou fantasia, você tem que se esforçar para crer, porque aquelas coisas não existem. Não remete a nada fora do tempo. O tempo é agora, aqui, neste ponto instante. Então, é isso que eu quero frisar, que ler qualquer um é útil. Mesmo as pessoas que erram mais, que falam mais coisas criticáveis e aparentemente desprezíveis, mesmo essas pessoas são aproveitáveis de alguma maneira. A gente pode tirar lições de todas as pessoas.